A gente segue nesse assunto. A COP26 chega oficialmente ao fim, depois de 2 semanas de debates sobre o combate à crise climática. O resultado ficou muito longe da expectativa. Saímos dessa conferência do clima sem metas de despoluição e sem acordos de cooperação suficientes. E é bem provável que não tenhamos até o fim do dia o documento final da COP. Os representantes dos países devem ainda seguir a mesa de negociações, pois não houve um consenso sobre uma série de prioridades. Em Estocolmo, onde mora, Greta Thunberg voltou à rotina e foi para frente do parlamento sueco para cumprir a greve escolar de todas as sextas-feiras em defesa do planeta. Em Glasgow, a COP26 se encaminha para ser avaliada como, no mínimo, uma das conferências do clima mais fracas da história, mostrando que Greta não exagerou ao dizer que os líderes fazem discursos vazios e cheios de blá blá blá. We are tired of their blah blah blah. Hoje cedo saiu a nova versão do rascunho do documento, que serve de base para o texto final da conferência. Os relatores passaram a noite negociando os termos do relatório, que mudou muito pouco em relação ao anterior. Eles incluíram uma menção à necessidade de reduzir a dependência global dos combustíveis fósseis, apesar da pressão dos países produtores para que isso não fosse citado. Mas o texto ainda é considerado brando demais na cobrança de metas. A Conferência do Clima das Nações Unidas dificilmente avançará nos pontos mais importantes. Os países não se comprometeram com metas suficientes para impedir que a temperatura do planeta suba mais que 1,5 graus, o que é considerado um desastre. Na situação atual, caminhamos para o aquecimento de 2,7 graus Celsius. Em algumas partes da Terra, poderá ser insuportável viver de tanto calor. Ilhas hoje habitadas vão desaparecer com a elevação dos oceanos. Entre as consequências, haverá mais êxodo, mais migração e populações sem um lar. A intensificação dos desastres naturais já é dada como certa pelos cientistas. Num protesto bem-humorado, a organização não governamental Oxfam colocou a terra numa fogueira e vestiu os governantes mais poderosos do mundo de bombeiros, apagando o fogo apenas com um copinho d'água. A ajuda financeira às nações em desenvolvimento também é citada como crucial na nova versão do documento, mas a COP já fracassou no objetivo de angariar 100 bilhões de dólares para o Fundo Verde. O cenário aponta para uma disputa desigual entre países ricos e pobres. O acordo que prevê desmatamento zero até 2030, por exemplo, nem entrou em vigor e já foi desrespeitado. O governo Bolsonaro acaba de bater mais um recorde. Segundo dados do INPE divulgados hoje, o desmatamento na Amazônia em outubro foi 5% maior que no mesmo período do ano passado. É o pior índice para o mês desde 2015. A área de alerta de desmatamento na Amazônia no mês passado foi de quase 900 quilômetros quadrados. Os alertas incluem áreas já desmatadas e também regiões onde há retirada de floresta para mineração, por exemplo. O estado com maior área de alerta para desmatamento foi o Pará, com 501 quilômetros quadrados. 59% do território brasileiro são ocupados pela Amazônia Legal, que engloba 8 estados. Ignorando totalmente os números da devastação, o Brasil prometeu na COP26 zerar o desmatamento ilegal daqui a 7 anos. Hoje, oficialmente seria o dia em que termina a conferência, dificilmente vai terminar hoje, deve ser prorrogada, isso é até natural, em outras conferências aconteceram, e esse conjunto todo de novos textos, mais tempo de discussão, modificação das propostas em cima da mesa, é chamado aqui de endgame, ou o fim do jogo, e fim do jogo, inclusive, foi o que a gente viu no caso do Brasil aqui, para todo o discurso fantasioso que o ministro do Meio Ambiente brasileiro fez durante esses dias com relação à performance do governo Bolsonaro, que, segundo ele, seria um governo amigo do meio ambiente e do clima. Nós sabemos que não é, mas esse fim de jogo aí desse discurso aconteceu porque hoje saíram os dados de alertas de desmatamento para o mês de outubro de 2021 e adivinhem, os números são recorde da série histórica que é medida desde 2015. Portanto, os dados de hoje, o que acontece no chão da floresta, a realidade da destruição ambiental no Brasil, deu um endgame um fim de jogo nesse discurso de um país que não existe e de um governo que não tem nenhum compromisso com a área de clima no Brasil.